Boa noite. Boa noite a todas e todos. Aqui, mais uma terça-feira, reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que tem por objetivo fazer a leitura e nós lemos e partilhamos sobre as obras do Bert Hellinger e também outras obras de direito sistêmico, de constelações familiares, que são democraticamente escolhidas pelo nosso grupo. E nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui do Bert, Olhando para a Alma das Crianças. Hoje, retomando na página 245, no tópico O Caminho Espiritual. Lembrando, né, pessoal, que esse grupo é uma ideia super original do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e faz acontecer aqui esse momento. Lembrando do nosso querido Renato Bertatti, da Alice Satin, do Oswaldo, do Marcos Castro, do Renê, que está aqui hoje conosco. E Renê, desde já, receba todo o nosso carinho, nossa gratidão pela sua presença, pela sua entrega profunda aqui conosco nessa caminhada. E, pessoal, o Hamilton pediu para dar uns recadinhos. Aparentemente, a gente achava que ia estar concluindo esse livro, né? Mas os nossos encontros têm sido bem profundos e ainda não terminamos e não temos uma previsão. Porém, ele pediu para avisar que a enquete da escolha do novo livro vai ficar lá disponível no grupo do Facebook por mais 2 dias. Então, quem ainda não deu a sua sugestão ou não votou, tem aí esses 2 dias para fazer essa escolha. Quem é que pode fazer? Todo mundo, tá? É super democrático, todo mundo pode fazer a escolha. E na próxima semana, a gente já vai anunciar aqui qual é o livro vencedor, para que todo mundo possa se organizar da melhor maneira e adquirir a obra. E outra coisa que o Hamilton pediu para avisar também é que a partir de agosto vai ter um novo grupo de estudos de educação sistêmica com a professora Isabela Oliveira. E assim, a professora Isabela é de uma profundidade de conhecimento, uma grande pesquisadora e uma acadêmica assim, incrível. E o Hamilton pediu para falar que quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o grupo, pode entrar também no grupo do Facebook, que é um outro grupo, tá? Eu vou colocar o link aqui no chat para todo mundo, mas eu vou falar também para quem vai nos assistir depois. O grupo é Pedagogia Sistêmica BR, mas eu vou colocar o link aqui, tá? E a professora Isabela, ela escolheu esse mesmo livro que nós estamos lendo aqui no grupo de Direito Sistêmico, mas que vai ser dado todo o enfoque para a área de educação. Então, nós aqui temos muitos educadores e educadoras, então fica aqui mais essa ideia, mais esse lançamento do Hamilton. E a Cris já está falando aqui que se interessa. Então, Cris, eu vou colar aqui o link e quem mais se interessar pode ir lá saber com mais detalhes, que ele escreveu todas as informações. É um grande prazer ter a professora Isabela com todo o conhecimento que ela tem, disponibilizando esse momento aqui também, né, para no enfoque específico da pedagogia. Então, sem mais delongas, Renê, hoje nós temos um leitor, uma voz masculina maravilhosa, o Eurico. Sem mais delongas, eu te passo a palavra e que tenhamos um ótimo encontro. Ótimo, muito obrigado, Larissa. Eu até, depois do nosso grupo lá no Facebook, né, de estudos do direito sistêmico, que geralmente é lá que tem o link para cá, e lá também tem se eu não me engano, foi a Adilena ou o próprio Hamilton que também divulgaram esse grupo de estudos com a professora Isabela, né? Então, quem tiver no Facebook, por lá tem bastante informação, né? Aí vocês já vão se inscrevendo. Agradeço aí a introdução e vamos começar com o Eurico lendo para a gente, então, essa parte do caminho espiritual. Por favor, Eurico. Boa noite a todos. O caminho espiritual. Ainda tenho alguns minutos. Gostaria de dizer algo sobre uma anti-relação de casal. Todos que vão em direção a um chamado caminho espiritual vão em direção a um caminho da mulher. Qual dos grandes gurus tem uma mulher? Para onde nos levam?
para o Deus que criou o ser humano como homem e mulher? Reflitam sobre isso. Onde está Deus então? Onde está o decisivo? Está em cima ou embaixo? Está embaixo? Palmas no grupo. Perguntas e respostas. Hellinger. Estão prontos para saber mais sobre o homem e a mulher do ponto de vista das constelações familiares mediais? Primeiro irei abrir para perguntas sobre o que aconteceu hoje de manhã. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão. Mulher, hoje cedo você nos deu uma tarefa e realizamos o trabalho de olhar para os nossos relacionamentos anteriores, um após outro. Aí consegui determinar qual é o meu problema. A maioria dos meus relacionamentos foi com homens casados. Hellinger, qual é a sua pergunta? Mulher, porque não tenho um homem livre só para mim. Hellinger, você permaneceu como filhinha do papai. Mulher, o que preciso fazer ou o que deveria fazer? Hellinger, nada. Quem tem o pai como marido não precisa de mais ninguém. A relação com um parceiro só funciona mediante a separação do pai e da mãe. A filhinha do papai, que por assim dizer substitui a mãe para o pai, não precisa de outro homem. O mesmo vale para homens que têm a mãe como parceira. Quando a mãe não tem uma boa relação com o marido, um filho substitui o pai. Mas existem algumas frases simples para a solução. Devo dizê-las? O pai diz a você: a mãe é melhor. Para o grupo: agora ela está me seduzindo, mas eu tenho uma mulher melhor. Está claro para você? O desejo. Mulher. Minha pergunta tem a ver com situações entre homem e mulher que ocorrem situações extremas. Posso falar de mim mesma? Quando uma relação entre homem e mulher chega a um extremo realmente perigoso, e tenho até mesmo a impressão de que existe o perigo de eu perder a minha vida, de que eu seja morta nessa situação, Hellinger, se você permanecer aí desejando isso para si. Mulheres homossexuais. Mulher, hoje cedo o tema também disse respeito à homossexualidade. Você falou de mulheres que sofreram ou que sofrem. O que acontece no caso inverso, no caso da homossexualidade entre mulheres? O que poderia estar por trás disso? Hellinger, não sei. No caso dos homens homossexuais, surge um vínculo. No caso das mulheres homossexuais, não. As mulheres homossexuais são livres para outra coisa. No caso dos homens homossexuais, isso é difícil, porque surge um vínculo. Mostrar-se. Mulher, minha pergunta é a seguinte: gostaria de saber qual a importância em uma relação de casal de sermos vistos como realmente somos. Hellinger, mais fácil seria nos mostrarmos como realmente somos. Constelações. Primeira constelação, compaixão. Hellinger, agora gostaria de prosseguir com o trabalho e constelar novamente um casal. Há algum casal aqui que gostaria de trabalhar comigo? Para o casal que se apresentou e se sentou ao seu lado, vocês são casados? Mulher, não. Hellinger, há quanto tempo estão juntos? Mulher, há 1 ano e meio. Hellinger, não vou trabalhar com vocês. Mulher, ok, obrigado. Hellinger, por que não? Tive compaixão do homem. Segunda constelação. Hellinger, mais algum casal se atreve? Vocês viram que não entro em brincadeiras. Um casal se senta ao lado de Hellinger. Hellinger, vocês são casados? Homem, não. Hellinger, vocês têm filhos? Homem, em comum não, mas eu tenho. Tenho uma filha com uma parceira anterior.
Hellinger. E a mulher? Mulher, não. Hellinger. Há quanto tempo vocês estão juntos? Homem, há 9 meses. Hellinger. Ok, vamos constelar isso. Preciso de um homem para ele e uma mulher para ela. Hellinger pede que eles se posicionem frente a frente a alguma distância um do outro. O homem recua, se afastando dela, ele dá as costas, bate com as mãos contra o rosto e vai para o chão. Então fica deitado com ambas as mãos em frente ao rosto. A mulher vai até ele e acaricia suas costas. O homem treme intensamente e bate com os pés no chão. A mulher ainda está com a mão em suas costas. Hellinger, acho que posso parar por aqui. Vimos o que é decisivo e eles também. Obrigado aos representantes. Para o casal, tudo de bom para vocês. Só um instantinho, Eurico. Sim. Foram vários títulos, né? É interessante, por um instante eu me vi aí no encontro de membros, né? Quando o Hellinger fazia as coisas papum, assim, ele cortava. Ele dava respostas muito pontuais que, na verdade, continuavam com a pessoa, né? Isso também acontece muito na terapia sistêmica de casais, né? Onde muitas vezes você faz um apontamento, você faz um corte ou um exercício e você não fecha aquilo, você deixa aquilo aberto, né? E aí a pessoa, o casal, no caso, vai levar isto adiante, né? Aqui a gente tem questões que começam com a questão do caminho espiritual e logo em seguida a gente vai mais para a questão da sexualidade, né? Sexualidade, orientação sexual, desejo. E o Hellinger, assim como muitos, né, na psicanálise, viam a proximidade entre a espiritualidade e as nossas escolhas, né, decisões, né, inclusive no campo sexual, né, uma das primeiras que nos move na vida. Nessas rápidas colocações de Hellinger, existe alguém que gostaria de fazer uma colocação, tem uma dúvida ou uma explanação? Por favor, Larissa. Sim, René, eu estou vendo aqui que a Marina está com a mãozinha levantada. Marina, você consegue abrir seu microfone? Consegui. René, nesse tópico, o desejo, que ele fala aí, ela deseja ser morta, isso pode ser uma dinâmica ligada à violência doméstica? Sim, pode, logicamente. Eu não quero responder de maneira genérica, né? Não é toda caso de violência doméstica onde se enquadraria isso, mas a gente pode ver que em muitos casos de violência doméstica, quando você vai fazer o estudo, né, genogrâmico do casal, da mulher, vou focar aqui na mulher, até porque a pergunta é de uma mulher, a convivência com a violência não é rara, né? Quer dizer, existia já um histórico de violência, né? Às vezes uma violência mais verbal, às vezes uma violência sexual, às vezes uma violência física, que já vinha anteriormente, né, da estrutura familiar, né? Então, há um coabitar com o perigo, com a violência, com o risco, né? E aí é o perigoso do lugar da vítima, né? E muitas vezes quando a vítima não sai do lugar da vítima e ela está na frente de um agressor, principalmente um agressor sádico, um agressor consciente de sua agressão, ele vai levar as últimas consequências, né? E vai chegar um determinado momento onde talvez a queixa não tenha mais tempo, né? Ele vai levar as últimas consequências. Existem casos e casos aí. A pergunta que ela faz me lembra um pouco
um dos casos de Freud, onde um paciente dele começa a falar de uma elucubração que ele teve, né? Que a amante dele ia chegar numa carroça, e aí ele viu uma pedra no caminho, ele falou, eu vou tirar essa pedra, porque senão a carroça vai tombar e ela vai morrer. E aí ele tira a pedra. E aí ele olha para aquele buraco que ficou na estrada e ele fala, nossa, mas agora sim a carroça vai quebrar a roda, ela vai cair e quebrar o pescoço. E aí ele fica nessa dúvida, quer dizer, se eu tiro a pedra, ela morre. Se eu deixo a pedra, ela morre. E aí o Freud solta onde existe muito medo, existe muito desejo, né? E esse rapaz, ele fala, mas o que você quer dizer com isso? Que eu quero matar ela? E o Freud, ele começa a trabalhar a questão das fantasias agressivas, né? Que não são apenas em relação a esta mulher, né? Essa amante dele, mas também a figura materna, a babá, quer dizer, ele vai seguindo associações do cliente. E aí você tem um quadro de uma obsessão, né? De um neurótico obsessivo compulsivo. E muitas vezes, nesses casos, existe uma grande agressividade em relação à figura feminina, né? Começando pela mãe, isso segue depois para as relações com mulheres. E, querendo ou não, às vezes, querendo ou não, a pessoa ela acaba entrando nessa dinâmica repetitiva de já que minha mãe não é boa e ela precisa ser punida, nenhuma mulher é boa, precisa ser punida. Isso pode ser também de outra forma, né? Meu pai não é bom, ele precisa ser punido, nenhum homem é bom, precisam ser punidos. Então, a violência doméstica, né, ela não escolhe apenas um lado, né? Mas é muito comum a gente olhar dessa perspectiva do feminino, né? Então, quando o Hellinger responde, né, quer dizer, se você ficar ali, você talvez deseje isso, é meio que tipo, acorda. Onde está o teu desejo? Se você teve a percepção que você corre um risco de vida real, o que você está fazendo aí? E talvez o seu desejo esteja aí, né? Então, às vezes a gente faz umas intervenções mais fortes sobre, e aqui eu vou usar um termo clínico, né, sobre pessoas suicidas de uma forma histérica, ou seja, que encenam o suicídio, deixando bem claro que toda tentativa de suicídio é seríssima, tá? A gente não descarta, esse é menos, esse é mais, né? Todas são perigosas. Mas a questão é que numa encenação suicida, às vezes a gente vira para a pessoa e fala, cuidado, da próxima vez você pode acertar. A pessoa ela está namorando com isso. Ela está se aproximando desse campo. Ela meio que está seduzindo esse campo, né? E aqui eu vou fazer uma cena, é como se eu olhasse para a morte lá do outro lado e ficasse assim, flertando com ela. exato, seduzindo ela. Uma hora ela fala, tá bom, né? Ok, é uma imagem, né? Mas onde você coloca o teu foco, a tua intenção, a tua consciência, isso reverbera. E ela traz para o Hellinger uma coisa muito clara, quer dizer, ela não traz não, estou percebendo que pode ser que eu corra um risco real. E ele fala, se você ficar, você deseja isso para você mesmo, né? Ou seja, ele tá chamando o quê? Ele está chamando a adulta, né? Ok, você me fez a pergunta como uma criança, mas essa criança ela percebe o risco que ela corre. Então, de duas uma, cresce e sai, ou fica, mas saiba que o risco é real e você já o percebeu, né? Então, um corte que ele faz, né? E provavelmente a pessoa saiu descadeirada de lá. Era para ser uma pergunta simples, né? Essas perguntas nunca são simples, né? Como Hellinger falava, né? Não jogue comigo. Isso aqui é vida ou morte, né? Então não tem jogo aqui, né? Sim, ele entende o sofrimento da criança, a dor da criança, mas ele puxa para o adulto, né?
o que que um adulto faria, né? Qual que seria a solução de um adulto, né? E aí a gente fala da temática muito comum nas constelações da autorresponsabilização, né? Da gente, talvez, levar o nosso cliente a uma autorresponsabilização frente à cena que ele traz, frente à história que ele traz, né? E aí a frase que o Freud dizia para algumas pacientes dele, né? Qual a sua responsabilidade naquilo que você se queixa? Né? Quer dizer, onde você está contribuindo com isso? Né? E às vezes a gente fala, tá, mas é uma situação muito difícil, é muito dolorosa, sim. A gente não está tirando isso, né? Por isso que cada situação tem que ser olhada em sua particularidade. Existem casos e casos de violência doméstica, né? Mas existem aqueles onde você percebe, e novamente eu vou ser cuidadoso aqui, né? Existem casos e casos. Existe um gozo a dois, né? Existe um agressor, existe uma agredida, existe uma agressora e um agredido, e eles ficam numa dança de agressão. E existem casos onde existe realmente uma pessoa aterrorizada e um agressor. E essa pessoa aterrorizada, ela está paralisada, ela não consegue sair daquela cena. Ela está olhando o agressor, ela está se lembrando de agressões. E aquilo paralisa ela. Então, são casos e casos, né? A gente não quer diminuir nenhum caso aqui, né? Mas o que o Bert Hellinger fala aqui, em cima da fala dela se você ficar aí, você está desejando isso para você. Então, foi muito... Foi nesse sentido que eu quis perguntar, assim, se é mais uma das dinâmicas que se apresenta nessas hipóteses. Boa. Sim, sim. Pode ser mais uma das que se apresenta. No consultório, isso aparece assim. Tá? Muitos casos aparece assim. Né? Então, você tem casos de transe, né? Onde existe tanto o agressor quanto a vítima, eles estão repetindo padrões. Né? Perigoso, óbvio, extremamente perigoso, mas estão repetindo padrões. Parece que não tem um despertar aí. E existem casos que, ao meu ver, são mais perigosos, onde um deles, ele está bem atento, ele está bem desperto, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e aí o risco é gigante. Né? A gente fala na psicanálise, né? Quer dizer, a dinâmica sádico-masoquista, ela existe em todos nós. A questão é, se você for dar vazão ao sadismo e masoquismo, a pergunta que se coloca é: você sabe o limite do seu sadismo? Você sabe o limite do seu masoquismo? Porque se você deixar isso para o outro, talvez, já que o outro não sabe, ups, foi demais. Né? Então, é sério, extremamente sério. Obrigada. Obrigado você pela questão. Eurico, por favor. Você poderia ilustrar para a gente esse caso que ele fala dos homens homossexuais que desenvolvem um vínculo e as mulheres não? Você pode ilustrar para a gente? Eu percebo que ele responde em cima de uma questão que vocês trabalharam com o Marcos. Né? Parece que teve uma constelação voltada para o homossexualismo masculino. Antes de eu responder da minha perspectiva, eu gostaria... ou você, Larissa, ou até você, Marina, que fez assim com a cabeça e eu vi, né? Como que foi na sessão passada, né, que o Hellinger trouxe esse caso? Até porque, de repente, quem vai responder isso não vou ser eu, vai ser um de vocês. Né? Eu gostaria se tivesse essa possibilidade. Até para não responder de um lugar meio perdido aí. Você quer que eu leia o trecho para você, que ele falou sobre Por favor. Um casal homossexual? Posso voltar sim, lá? Vamos lá para o casal homossexual, sim. 240. Um casal homossexual. Hellinger, vamos continuar. Este curso trata também das constelações familiares. Gostaria agora de trabalhar mais uma vez com um casal e demonstrar isso. Também tenho muito a dizer ainda sobre o que aconteceu há pouco. Por exemplo, sobre o exercício de poder em uma relação de casal.
especialmente sobre o exercício de poder entre homens e mulheres e sobre como podemos superar isso de uma boa maneira. Tem um casal aqui que gostaria de trabalhar comigo? Levantem as mãos para que eu possa escolher alguém. 2 homens se apresentam. Hellinger, vocês são um casal? Primeiro homem, sim. Primeiro homem, há 1 ano e meio. Hellinger, isso também é uma relação de casal. Podemos olhar o que significa. Hellinger escolhe 2 homens. Para esses representantes, fiquem em frente um ao outro e vamos ver o que acontece. Um dos homens vai lentamente em direção ao outro, depois volta para trás, vira-se para o lado e olha para o chão. Hellinger, preciso de uma mulher. Ele escolhe uma mulher e pede que se deite de costas em frente a esse homem. O homem vai lentamente em sua direção. A mulher coloca uma mão sobre o peito e a segunda no pescoço. Depois estende uma mão para ele e segura seu pé. Depois também segura o seu outro pé brevemente. Após um instante, ela recolhe as mãos. Hellinger, preciso de mais uma mulher. Ele escolhe uma outra mulher e pede a ela que se deite de costas em frente ao outro homem. A outra mulher, no chão, se contorce as mãos e olha para o lado, para longe do homem. A segunda mulher também contorce as mãos. A primeira mulher estica a mão até o pé do homem e o empurra. O homem se ajoelha diante dela. Enquanto isso, o segundo homem também se ajoelhou diante da mulher que está no chão diante dele. Abre os braços como se estivesse procurando algo. Depois segura o pescoço com uma das mãos. A primeira mulher também segura o pescoço com uma das mãos e depois coloca as 2 mãos na cabeça. O segundo homem se deita ao lado da mulher no chão, à sua frente. Ele se vira para o outro lado e estende a mão para o lado esquerdo, como se buscasse alguém. Agora, o primeiro homem se ajoelha diante da mulher no chão. Após um instante, ela bate na perna dele. Ele recua e vai de joelhos em direção à outra mulher e ao outro homem. O outro homem lhe dá as costas e se vira para a mulher no chão. Ela acaricia sua cabeça, mas se afasta dele e olha para o outro lado. Entretanto, continua a tocá-lo com uma das mãos, e ele se aproxima dela e toma a sua mão. Enquanto isso, a primeira mulher no chão rastejou até a segunda, elas se tocam e se dão as mãos. Acho que posso parar por aqui. Obrigado aos representantes. Acho que e ele em seguida ele começa a falar da imagem. Você pode ler essa parte? Você, aí ele faz um geral aí, eu acho que entra essa parte do vínculo também. Deixa eu ver, eu me perdi aqui. É logo em seguida, depois da constelação. A página 242, Eurico. O avanço, né? Não, antes disso. Antes disso, primeiro homem, Hellinger, acho que posso parar por aqui. Obrigado aos representantes. Para o primeiro homem, como está você? Primeiro homem. Hellinger para o segundo homem. E você? Segundo homem. Sinto muito movimento em minha barriga. Hellinger. Nunca havia feito algo assim antes. Também não tenho nenhuma imagem. Mas as mulheres, não é possível. Sem as mulheres mortas, é claro. Elas desempenham um papel. Precisam de um lugar em seus corações. Independente do passado. Aí, algo em suas vidas poderá se mover, seja para onde for. Fomos conduzidos aqui por uma outra dimensão. Tudo de bom para vocês. Ambos os homens, obrigado. Podem voltar agora. Continua? Deixa eu voltar agora para a homossexualidade aqui. Isso, ele fala assim, não é a resposta a mulheres homossexuais. Mulher, hoje cedo o tema também foi
disse respeito à homossexualidade. Você falou de mulheres que sofreram ou sofrem. O que acontece no caso inverso, no caso da homossexualidade entre mulheres? O que pode estar por trás disso? Hellinger, não sei. No caso de homens homossexuais, surge um vínculo. No caso de mulheres homossexuais, não. As mulheres homossexuais são livres para outra coisa. No caso dos homens homossexuais, isso é difícil, porque surge um vínculo. Eu vou responder isso, Eurico, dessa perspectiva que eu já vi, ou pelo menos também da própria visão da psicanálise. A homossexualidade masculina, ela tem características, a homossexualidade feminina, ela tem características, e aí a gente vai falar de ânimo e ânima, né? Muitas vezes um homem homossexual, ele busca em outro homem um feminino, ou procura um masculino em outro homem. Mas a questão da vinculação homem com homem, ela é uma vinculação sexual, né? E o Hellinger, ele deixou bem claro como a questão da sexualidade nos amarra, né? Que aí teve toda aquela discussão que a gente falou anteriormente, né? Do primeiro, né? Da primeira relação sexual, do primeiro vínculo sexual, como isso nos marca. A sexualidade masculina, e aqui vou falar como uma coisa um tanto quanto óbvia, mas ela é importante, ela não gera vida, ela é prazer. Sim. Né? E isso faz um tipo de vínculo. As mulheres, elas sempre têm a possibilidade de gerarem vida. E muitas vezes elas buscam numa outra mulher, também existe essa questão do ânimo e ânima, né? O masculino e feminino, mas elas sempre estão livres para serem mães. Sim, elas podem ser mães junto com uma outra mulher, né? Não é essa a questão. É que assim, não é um vínculo tão sexual, né? Como no caso de dois homens, né? A gente percebe na homossexualidade masculina a importância que o sexo tem na relação, inclusive na questão corporal, né? Existe um narcisismo, existe uma vaidade, são vários olhares que a gente tem para isso, mas isso é do masculino, né? Do poder, né? E eu vi que depois o Hellinger, depois do caso da homossexualidade masculina, ele fala bastante do poder, né? Então, o exercício de poder do masculino é diferente do exercício de poder do feminino, né? E eu não deixo de lembrar daquela frase de Bert Hellinger: é dos homens a guerra e é das mulheres a paz, né? Então, a paz vem através, né, do coração das mulheres, né? Mulheres geram vida, né? Isso é um grande diferencial psicodinâmico, né? Sim, homens também geram vida, mas é diferente. A mulher é a fonte, homem é a direção, pai é a direção. E nesse sentido, esse vínculo homem com homem, direção com direção, ele cria um bond, ele cria um vínculo, uma força diferente da mulher com a mulher, né? É algo extenso, né? E existe sempre o risco de, quando a gente discute isso, de haverem mal-entendidos. A gente não está falando de melhor ou pior, nem de mais ou de menos. Mas, assim como a questão do gênero ela é importante, quer dizer, se eu tenho um pintinho ou uma periquita, isso faz uma grande diferença no meu psicodinamismo, na minha personalidade, a minha orientação também vai fazer uma grande diferença. Se eu vou para uma orientação homossexual masculina, uma orientação homossexual feminina, se eu vou para uma bissexualidade, quer dizer, tudo isso vai gerar dinâmicas. Como o Bert Hellinger deixou bem claro, dentro da simetria oculta do amor, as ordens do amor, elas atuam em casais homo, hétero, bissexuais.
A questão é que o destino, por vezes, é mais pesado para os homossexuais. Algumas pessoas escutaram isso como uma crítica, como um preconceito. E Bert Hellinger, ele falou, não, o peso, inclusive social, como isso é visto, como isso é cobrado. Vocês não vão ter filhos? Como assim? Né? Então ele fala, existe uma questão aí, né? E a gente sabe o quanto isso nos afeta, a expectativa do social, a expectativa dos pais, né? Agora, eu não sei se eu pude responder parcialmente a sua pergunta ou se eu fiquei confuso com a sua pergunta, Eurico, né? Eu posso te dizer que esse é um tema que ele não está claro para mim, tá? Sim, Eu tenho muitos homossexuais em meu consultório e assim eu não tenho uma teoria geral sobre a homossexualidade. Freud também não tinha e até agora eu não encontrei nenhum psicanalista que tivesse. Então, né, deixando claro, isso é um tema em aberto, a gente não está fechando nada. Sim, perfeito, tá ótimo. Mas eu acho que é legal a gente pesquisar a partir dessa palavra do Hellinger, né, vínculo, né, e naquele livro, Constelações Familiares, Entendendo as Ordens do Amor, com a Christine Gabriele Tenhofer, ele fala exatamente isso. A vinculação pela sexualidade anterior ao amor. É algo assim, né, de como é forte, como isso nos arrebata, né? E o amor depois sendo uma construção baseada em renúncia. O sexo... Vínculo, Como? esse vínculo poderia, ele tem algum sentido, ele estar se referindo a esse vínculo, quando ele parte de dois homens, né, do masculino, ele ser mais voltado para essa sexualidade e para a mulher, esse vínculo não é tão sexual, mas é mais emocional. Você tem a ver alguma coisa nesse sentido? Tem a ver. Essa é a leitura que muitas vezes a gente faz na psicanálise, né? E quando a gente, por exemplo, fala que, logicamente, né, a gente fala de direcionamento e foco, né? Einrichtung, né? O homem, ele está direcionado, inclusive biologicamente falando, à procriação, né? Então ele tem, inclusive, muitas sementes. E às vezes existem homens que com 100 anos ainda produzem sementes. Então o foco dele é procriar. O feminino, ele vai dar a vida. Só que existe um tempo aí. Existe um tempo onde essa vida é mais saudável e existe um momento onde isso para. Quer dizer, o número de óvulos, o número de ovos feminino, ele tem uma limitação. Né? Na verdade, quando a menina nasce, já existe um número, né? E vai ter um período. Então, a mulher, ela busca, sim, um relacionamento que traga segurança, acolhimento, porque ela precisa disso, a prole dela precisa disso. E muitas vezes o homem ele está direcionado para, vou aumentar, vou espalhar esse meu gene, né? Tá certo que eu estou sendo genérico aqui, né? Mas assim, o direcionamento do órgão masculino é um e do feminino é outro. E isso afeta o nosso psicodinamismo. Isso afeta a forma como a gente se vincula. Sim, o homem se vincula de uma forma, a mulher de outra. Então, naquele livro que parece piada, mas esse é um livro muito bom de terapia de casal, tá? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Fantástico de psicoterapia. O homem, quando procura um outro homem, né? Ou, vamos fazer uma piadinha aqui entre os homens que estão aqui, grupo de amigos no WhatsApp de homem, na maioria das vezes tem putaria, né? Grupo de WhatsApp feminino tem, mas assim, isso é irrelevante, tem outras coisas, quer dizer, o direcionamento é outro, né? Então, o homem ele busca certas características, mulheres outras. O Dr. Flávio Gicovati uma vez deixou bem claro, vocês já repararam que a pornografia é visual? E que quem a consome muito é o homem? E aí ele deixa bem claro,
a questão visual, o controle visual masculino, é uma comunicação que prevalece. Então, Einrichtung, direcionamento. Enquanto o feminino, e aí o Gicovati faz toda uma leitura do órgão sexual feminino, emocional feminino, ele tem a ver com sensação. E uma imagem não traz sensação, né? Então, a palavra acolhimento, abraço, troca, faz um sentido para o feminino e faz outro sentido para o masculino, né? Então, tudo isso, quando a gente fala de um direcionamento homo, hétero, bi e outros, muda completamente. Então, é como se a gente fosse fazer teorias diferentes para cada um desses direcionamentos. E aí ainda tem a teoria a partir de cada caso específico. Porque, lógico, seja hétero, homo ou bi, a história anterior da pessoa conta muito também em sua orientação. Ah, então é porque o pai é assim que o cara é assado? Não, não é isso, mas isso também conta, né? Então a gente olha para o biológico, para o histórico de vida, cultura, religião, experiências de vida que a pessoa teve, tudo isso para olhar para a questão do vínculo. E nesse sentido, o masculino, ele se vincula sexualmente de uma forma, o feminino de outra, né? Então, às vezes, para o masculino existe uma prevalência do sexual sobre o afetivo. E às vezes existe uma prevalência do afetivo para o feminino sobre o sexual. Mas essa questão de gênero, orientação, expressão, dá uma grande bagunça na nossa cabeça, né? Por isso que quando eu comecei a estudar educação sexual, orientação sexual, isso foi em 2002, e até hoje ainda tem gente, como o Eurico, que por vezes me deixa numa saia justa, que eu tento, eu não consigo pegar a resposta. Falar, tá aqui, ó. Não dá. Não, eu também fiquei, assim, me chamou a atenção a questão da existência nesse vínculo entre dois homens, né? E o não vínculo entre as duas mulheres. Talvez eu pensei junto com você também, né? O homem muito preso na imagem, no visual, e historicamente a mulher sempre foi mais emocional, ela que gera os filhos, ela que abriga os filhos dentro do ventre, então a mulher ela sempre foi mais acolhedora. Um dia, num diálogo com um padre que participou num workshop que eu fiz de constelação, esse padre trabalhava com acompanhamento de casais. E ele, falando sobre isso, né, bem jovem, ele até falou assim, você já observou que isso que você falou, que o homem é para fora, ele representa a ação, e é tão para fora que até o órgão sexual do homem é para fora. A mulher acolhedora, ela acolhe. Então ele quis dizer assim para mim, você observou biologicamente que já existe uma diferença nesse sentido? Eu falei, interessante, eu nunca tinha pensado nessa correlação, sabe? Do homem do pai que conduz o filho para o futuro, empurra o filho para a vida, e a mãe com esse acolhimento. E isso está expresso no próprio corpo, né? Interessante a questão dele. Nunca tinha olhado por esse ângulo, né? Foi um outro olhar, né? E aí entra uma fala muito comum do facilitador Stephen Hausner, né? Que ele trabalha muito a questão da saúde sistêmica, que ele fala, o biológico é anterior ao psíquico, né? Então, sempre a gente tem que olhar para a questão biológica primeiro, para depois tirar conclusões psíquicas. Primeiro a gente limpa, né? Isso a gente faz em psicologia também, né? Primeiro a gente avalia se não existe um quadro orgânico, para depois levantar os quadros emocionais e psíquicos, né? E a Organização Mundial de Saúde, mais ou menos em 1995, ela estabeleceu, né, que todo ser humano é um ser biopsicossocial. E
alguns anos atrás, eles incluíram o espiritual, né? Então, essas 4 categorias, bio, psico, social, espiritual, estão atuando sobre nós o tempo todo. Só que é muito difícil de eu, como se diz, tirar um quadradinho, olhar para esse quadradinho e falar, agora eu entendi. Porque existem as várias sobreposições acontecendo, né? E quando o Freud falava, né, que a sexualidade move a sociedade, ele falava muito no sentido, sim, de preservação de espécies, né, de evolução, de filhos, mas também pela sua agressividade, pelas suas características masculinas, ora femininas. E aí, se isso já não fosse complicado, me vem Carl Gustav Jung e fala, então, é que o masculino ele tem em si um feminino e o feminino tem em si o masculino. Quer dizer, quando a gente estava começando a entender a coisa, sempre vem alguém que complica mais ainda. Então, eu considero a sua pergunta em aberto, eu não a respondi. Eu acho que a gente ainda tem que olhar mais vezes para ela. Sim, com certeza. A gente está sempre em construção, né? Compartilhando aqui as construções, né? Valeu, Renê. Obrigado, Eurico. Larissa, eu vi que tem uma pergunta, que eu não estou com o chat aberto, mas eu vi que piscou uma aqui. Sim, o Marco escreveu no chat aqui que o comando dele não levantava a mão, mas ele está com a mãozinha levantada ali. E ele escreveu assim, que gostaria de repetir para o Renê a pergunta da semana passada. Ok, vamos lá. Nós temos aí mais 9 minutinhos. Marco, você consegue ligar seu microfone? Liguei aqui. Ô, Renê, então eu vou complicar mais um pouquinho, mas assim... Pô, junta você mas, assim, Ainda bem que eu falei, gente, que tínhamos aí 9 minutinhos. Renê, sou sua amiga. Vai fundo, Marcos, vai fundo. Mas é em cima do que na semana passada, foi no finalzinho também, né? Então, nesse trecho, o Hellinger fala que a homossexualidade está crescendo e que ela está a serviço de algo maior e que vai em direção às mulheres mortas, contra as quais foi feito alguma coisa, né? Quer dizer, elas foram agredidas, foram violentadas de alguma maneira. O que a gente começou a olhar semana passada, e aí a pergunta que eu fiz para o Marcos, e obviamente não vai ser esgotada aqui nos minutos restantes, né? É mais para a gente pensar a respeito. Por exemplo, nós estamos aqui num grupo de 20 pessoas, 4 homens, 16 mulheres. Tá? Essa é uma constante, né? As mulheres estão buscando muito mais o autoconhecimento, muito mais do que os homens. Tá? E quando o Bert observa que os homens, né, o homossexualismo, aí ele não definiu no texto se é masculino ou feminino, ele falou que o homossexualismo está crescendo. Mas a impressão que ficou é que ele estaria referindo principalmente ao homossexualismo masculino, porque ele tinha acabado, quando ele usou essa frase, de fazer uma dinâmica com um casal homossexual masculino. Então, o pressuposto é que ele estaria se referindo ao crescimento do homossexualismo masculino, né? E a impressão que me dá é que esse movimento do masculino em direção ao feminino, e principalmente às mulheres mortas, seria um movimento de colocar a força masculina para as mulheres violentadas, como se fosse um movimento de fortalecimento das mulheres contra a violência, usando a força masculina homossexualizada em direção às mulheres, fortalecendo-as contra a violência. Porque um homossexual masculino, ele predominantemente tem características femininas, mas ele não deixa de ter a força masculina.
inclusive corporal, né? Então, biológica, e vem todo esse conjunto, né? Então, é muito isso, assim, a reflexão que surgiu no final da reunião da semana passada. E aí eu gostaria que você não responder. Não precisa responder, mas se a gente aumentar a nossa reflexão, não vou te apertar com isso. É só a gente olhar para isso. A questão que eu escuto e que eu coloco, em vez de mulheres violentadas, mulheres desrespeitadas, ou o feminino desrespeitado por séculos de falocentrismo, misoginia. A gente sabe que em nossa história houve uma virada, inclusive no sentido dos deuses, né? A gente tinha deusas, e aí, de repente, surgem deuses sempre muito agressivos, muito violentos, e eu não estou pondo culpa em Deus, tá, gente? Estou falando do homem aqui, né? De repente, você tem uma característica de uma igreja masculina ou de congregações masculinas, onde a verdade está ao lado do masculino, do homem. Fazendo um parênteses, na Grécia Antiga, no período helênico, né, que é o período exatamente de muita cultura, de muito iluminismo, a homossexualidade masculina era uma realidade muito comum. Mas o feminino era respeitado. Então, esse é um ponto importante. O quanto o feminino foi vilipendiado, ocultado, desrespeitado e também violentado. E como talvez, e aí o Hellinger está falando de movimentos do espírito, né? O masculino voltando-se para aquele que foi ocultado, que foi esquecido. E, logicamente, fazendo uma provocação, né? Essa provocação eu vi num curso com a doutora Guni Baxa, lá na Áustria. Guni Baxa foi uma das iniciais colegas de Bert Hellinger nas constelações também. Vocês conhecem a questão do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, Adão ou Eva? Isso não é para vocês responderem. Mas a provocação ela vai nesse sentido. Eu acho importante, né? Realmente, como o Marco bem colocou, não é para responder isso. É uma dinâmica, é uma percepção de Hellinger do campo. E nesse sentido, a gente fala de uma constelação espiritual. E sim, eu acredito que cada um de vocês que está aqui está entrando em seus quartos internos, sentindo questões, vendo coisas. E eu acho isso positivo. Assim como a pergunta do vínculo do Eurico está reverberando em mim. Então, vamos ficar com essas duas questões. Eu acho que são duas questões muito importantes, né? Desse feminino desrespeitado e talvez uma homossexualidade em direção ao feminino desrespeitado. Não em todos os casos, mas, né, uma dinâmica. E a questão do vínculo na homossexualidade masculina enquanto uma liberdade, quando falamos da homossexualidade feminina, né? Deixando em aberto. Mas assim, eu vou fazer uma outra provocação aqui, né? Ouvi o Eurico, ouvi o Marco. Gente, eu não ouvi as mulheres. Larissa, sim, você está coordenando o grupo, mas eu não ouvi as mulheres. Corre-se o risco da gente estar desrespeitando vocês, por favor. Existem colocações diferentes, eu gostaria de ouvir. As mulheres só observam. Só observam. Ressoa muito forte em mim a questão, quando você falou assim, o desrespeito. Em mim ressoou forte e me fez entrar em, como foi a expressão que você falou? Em
Reverberação? Em casas, não, Quartos internos. em quartos internos. Não, não era nem um quarto, o meu era uma casa inteira. Uhum. E isso me puxou para uma reflexão, assim. Eu queria também ouvir as minhas amigas, o que essa nossa conversa de hoje também bateu assim forte. Para mim foi muito importante te ouvir isso. Mulheres desrespeitadas. E esse amor que olha para isso. E esse casal de homens que olhava, né? Estava olhando para isso. Teve um encontro recentemente, na verdade foi a doutora Tatiana Colombo, né, a Daniela Migliari e eu, e nós estávamos falando da Páscoa, né, existe a Páscoa judaica, a Pessah, existe todo um símbolo, né, exatamente não é peregrinação, né, mas do expurgo, né, judaico, da perseguição egípcia, existe essa história. Mas existe aquela questão de que em alemão a Páscoa se diz Ostern, né? E Ostern ou Easter, né? Nos países de língua inglesa, se refere a Esther, a deusa da fertilidade, uma deusa pagã, nórdica, né? E essa festa ela era tão forte nos países bárbaros. E aí eu vou nomear aí a Galícia, os teutões, que quando os romanos chegaram, eles não conseguiram suprimir esta deusa. Então, o que eles fizeram? Eles sobrepuseram. Eles não mudaram o nome, deixaram o nome, mas eles fizeram uma sobreposição. E aí surgiu um coelho que bota ovos de chocolate, aí vários outros símbolos foram surgindo, mas fica uma coisa meio estranha, porque a festa originalmente é uma festa pagã de respeito à deusa mãe, à deusa terra, aquela que traz os frutos, as sementes e os ovos. Daí que vem o símbolo do ovo, né? Porque é a deusa Esther. Né? Então, isso é só um exemplo de como figuras muito importantes em nosso passado humano foram suprimidas. E, nesse caso, também desrespeitadas. Porque a partir do momento que eu, de repente, de alguma forma virtual aqui, é só uma brincadeira, tá, Eurico? Vou na imagem do Eurico e deixo ela preta, né? Eu sei que o Eurico está lá, mas as pessoas que entram, de repente, não sabem que o Eurico está lá. Eu estou ocultando ele e eu estou desrespeitando ele. Né? Então, isso aconteceu diversas vezes com o sagrado feminino. Né? Então, a deusa Esther é só um dos exemplos que eu li. Na mitologia grega, a gente tem vários. Grega, nórdica, egípcia. Lembrando que em quase todas as mitologias, a entidade criadora né? Então, questões. Sim. A Cirlei, ela compartilhou aqui a impressão dela, ela escreveu no chat. Muito interessante as explicações da diferença entre homens e mulheres em relação à vida e à geração da vida. Cirlei, você gostaria de refletir com a gente um pouco sobre isso? Na sua voz? Não, acho que ficou muito bem explicado essa questão de tu colocar da geração da vida e a diferença do... Abrir um pouco a visão da... Sim. A visão que a gente tem, às vezes, de achar que uns são mais interessantes que os outros, ou
até no desrespeito, né? Esse desrespeito masculino, feminino, mas eu gostei dessa parte ali da geração da vida que a mulher, né? Mesmo na homossexualidade, ainda a mulher gera vida, que o homem já é diferente. Achei muito interessante essa tua explicação, eu gostei demais. Deu para entender um pouco mais sobre a diferença entre um e outro. Sim. E aquela coisa, né, Cirlei? Todo homem, por mais bruto, seco, machista que seja, veio de uma mulher. Né? Então, em algum momento, a gente tem que olhar para trás com reverência. Né? Então, não, mas eu tive um pai. Sim, mas você veio de uma mãe, você veio de uma mulher. Né? É o portal de entrada nessa vida. Quem nos carregou, quem com dor nos pariu e quem nos nutriu. Quer dizer, existe uma questão no feminino, existe uma questão de vínculo no feminino poderosíssima, né? Que inclusive alguns consteladores trabalham, quando trabalham com nutrição, a gente tem a colega Renata Pinotti que trabalha nessa linha, a amamentação, a forma como a gente se alimenta, os distúrbios alimentares, a gente olha lá para trás. Como foi? O que foi? O que foi respeitado? O que foi desrespeitado? E na questão do masculino, em vários aspectos existe um desrespeito em relação ao feminino. E a minha mãe dizia isso é uma grande verdade popular, né? Observa como o cara trata a mãe que você vai saber como ele vai tratar a esposa dele. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Então é fato, né? Tipo, o cara é grosso com a mãe, ele não vai ser muito diferente com você. No começo, coelhinha, gracinha, tal, depois vaca, desgraçada, tal. Então, observem. Mas, logicamente, isso é apenas para descontrair um pouco, né? Não é uma teoria geral, né? Mas eu focaria na questão do respeito e desrespeito. A gente entra numa dinâmica fundamental das constelações familiares. Inclusão ou exclusão. Renê, eu estou vendo muitos rostinhos aqui aparecendo. Não sei se vocês gostariam de complementar, falar alguma coisa, participar. Minhas colegas mulheres aqui do grupo. Oi, gente. Oi, Cleuzinha, linda. Compartilhar alguma coisa, né? Eu acho assim, tudo que vocês falaram extremamente, tem que ter muita certeza. A mulher é o receptáculo de tudo que vem do mundo espiritual para a Terra. Tá? Tudo bem que a gente precisa da semente, mas se não existir a mulher, o ser não encarna, né? E quando o Bert diz que na união sexual, homem e mulher, nós somos deuses, ele completa, então não tem quem veio primeiro, se é o homem ou se é a galinha. Veio um ser que foi dividido em dois, e no ato sexual ele complementa. Então, assim, para mim, isso é uma coisa assim, muito clara. Então, eu precisava compartilhar isso com vocês. Sem palavras. Mas, assim, eu acho assim, super válido tudo que foi discutido hoje. Assim, maravilhoso. Gratidão, Cleusa. Incrível e sem palavras. Posso falar uma coisa? Yeah. Vou deixar uma reflexão aqui para gente. Se a gente olhar para esse momento que a gente está vivendo, extremamente difícil, né? Um momento delicado, um evento histórico que a gente vivencia no momento, na prática, a gente vai ver que todos os países governados por mulheres estão se dando melhor nesse momento. Eu deixo uma reflexão para a gente observar isso. A gente vê isso lá na Finlândia, em outros países que estão sendo
comandados e governados por mulheres estão saindo muito melhor desse momento do que a gente, do que os países governados por homens. Eu acho interessante a gente olhar para isso. Sim. Renê, você está aí? Câmbio. Terra chamando o Renê. Eu deixaria com aquilo que... Eurico, muito obrigado. Mas eu deixaria com o que a Cleusa falou, né? Eu acho que isso que a Cleusa falou até vai um pouco naquela nossa pergunta do vínculo, viu, Eurico? Né? Essa resposta do receptáculo do mundo espiritual, né? Existem várias imagens na mitologia disso que são belíssimas, né? Mas deixaria... Cleusa, muito obrigado, né, pela imagem. Perfeito. Verdade, gratidão profunda. E que riqueza é esse grupo com essa partilha, né? Quanto crescimento. Eu sou muito grata a todos vocês por isso. E por tudo isso. Sim. Agora, eu acho que só para finalizar, você ainda vai nos contar sobre a questão da votação de novo, né, Larissa? Para quem não estava no começo. Eu já não quero mais nem falar. Não, brincadeira. Pessoal, a votação do próximo livro estará disponível por mais 2 dias lá no nosso grupo do Facebook. Então, quem ainda não votou, não sugeriu, pode ir lá e fazer a sua votação por mais 2 dias, tá? Semana que vem a gente vai anunciar o livro vencedor. E também, quem tiver interesse em saber mais sobre o grupo de estudos de pedagogia, olha lá no grupo específico, que eu compartilhei aqui o link. E também o Hamilton deixou uma postagem no nosso grupo falando mais coisas. Então, vale a pena também conhecer. Cleuzinha, o pessoal está aqui falando que lindo, fez todo sentido. Gratidão profunda. Renê, nosso carinho, nossa gratidão a você e ao Eurico, que fez a leitura hoje, e a todo mundo que participou e compartilhou. Um beijo muito grande, cuidem-se bem. Até a próxima terça-feira, então. Pessoal, só para a gente marcar aqui, para a gente não se perder, nós paramos na página 247, confere? 247, sim. Então tá ótimo. Vou passar isso para o Marcos também. Tá bom. Gratidão a todos vocês. Uma ótima semana, com muita gratidão e alegria. Beijão, gente. Para vocês também. Ótima semana a todos.